Fala gestor, tudo bem? Meu nome é Delton, sou negociador na Les Mills e conforme a gente já vem conversando, esse é o terceiro vídeo aí sobre como aumentar a performance do seu time de vendas aí na academia. O tema de hoje é prospecção, que na minha opinião é um dos mais importantes nesses passos de vendas, porque eu acredito que mesmo com o seu time tendo um baixo desempenho no fechamento, na conversão de vendas, aumentando o número de prospecção dele, você vai aumentar consequentemente o seu número de vendas. Lembra do primeiro encontro onde nós falamos sobre aqueles pontos fortes e fracos nos 8 passos de vendas e vocês preencheram o gráfico lá da roda de vendas de cada um deles? Então vamos pegar o exemplo aí que a gente teve da Judite, esse personagem fictício do último encontro. Se a Judite tem uma taxa de conversão de 50% de vendas, então para ela fazer 50 vendas ela precisa falar com 100 clientes. E se você quer aumentar o número de vendas da Judite para 100 e não tem como aumentar a taxa de conversão dela agora, vai ter que esperar algum tempo para treiná-la, então você coloca ela para falar com mais pessoas. Então a Judite falando com 200 pessoas, com a taxa de conversão de 50, ela vai fechar aí 100 matrículas. E eu acredito que, também pegando o gancho do último encontro, a grande falha da prospecção está no planejamento. Então a falta de planejamento de como fazer esse processo de prospecção é o que acaba sabotando o resultado do time de vendas. Então nós vamos falar agora aí um pouquinho, eu vou mencionar para vocês 5 erros que eu acredito que eles estejam cometendo e que a gente pode melhorar para aumentar aí a performance nessa etapa de prospecção. Então o primeiro erro que a sua equipe deve estar cometendo é a falta de consistência na prospecção. Então eu vou prospectar hoje, eu vou prospectar amanhã, então não tem uma sequência, não tem uma consistência nesse processo. E para você ter alta performance em alguma coisa, você precisa fazer isso repetidas vezes. Isso precisa se tornar um hábito na vida do time de vendas. Então eles precisam começar a ter isso planejado e fazer seguidas vezes esse processo de prospecção. Porque o resultado disso a gente já conhece, né? É a prospecção feito louco no final do mês, tentando caçar cliente de qualquer forma para poder bater a meta, né? O segundo erro que o seu time deve estar cometendo aí é a falta de planejamento na prospecção. Então, vamos comparar o processo de prospecção com o plantio de uma semente. Então você vai pegar a sementinha, vai preparar o terreno, vai cavar um buraco, vai colocar a semente lá dentro, joga a terra em cima, vai regar, vai começar a cultivar, vai ter uma sequência de adubo, de água, de cuidados, para aí sim você ter depois de um determinado tempo a colheita dessa planta, dessa sementinha aí. Porque tudo tem um tempo e ela vai crescer. O que acontece é assim, a gente põe a sementinha, já joga água e já quer fazer a colheita do negócio. Então precisa planejar respeitando o tempo, que no caso aí é o tempo do nosso cliente, para que ele feche, né? O terceiro e um dos mais graves erros que eu considero aí é o monólogo, né? Porque para mim o vendedor que não deixa o cliente falar, ou ele está inseguro, ou ele não tem conhecimento sobre o produto ou serviço que ele está oferecendo. Então ele fala muito mais do que o cliente, ele não entende nem um pouquinho a necessidade, as dores do cliente, e ele fala sem parar, oferece sem parar, quer vender sem parar, e o cliente se sente sufocado. E um grande sinal, um grande indicador disso é quando o cliente começa a dizer não quero, não tenho interesse, ou qualquer coisa eu te ligo, não depende de mim, eu preciso falar com outra pessoa, eu não sei se eu tenho limite no cartão, ou qualquer coisa eu te procuro. São N desculpas que o cliente dá. Por quê? Porque você não ouviu a necessidade dele, você só falou, e foi um monólogo e o cara se sente desinteressado. É claro que há casos em que clientes gostam disso, gostam de ouvir, vai aquele bate-papo e tal, e no final das contas acaba virando uma venda. Mas é uma porcentagem muito pequena e que acaba atrapalhando, na verdade, o seu cliente que foi lá buscar um resultado, foi buscar algo que você não entendeu e acabou oferecendo para ele algo que ele não queria. Um exemplo disso é se o seu cliente, se o seu prospect é marombeiro e você está oferecendo Shiban para ele fazer aula de dança. Então a probabilidade disso dar errado é muito grande. Então o quarto erro do time de vendas na prospecção é a falta de confiança e de entusiasmo. Lembra quando eu falei para você, e não foi só uma vez,
para você demitir todo e qualquer recepcionista ou vendedor que você tem na academia que não pratique nenhuma modalidade que você oferece, é justamente por isso. Como você vai passar entusiasmo e confiança de algo se você não gosta ou não pratica? Um bom exemplo disso é o seguinte, aqui na Les Mills, toda quinta-feira de manhã nós temos um treinamento de alta performance com o nosso diretor, o Sérgio Ribeiro. E num desses encontros aí ele falou pra gente sobre quais os programas que ele mais gosta, qual a história dele com cada programa. E ele falou que o predileto dele é o Body Pump. Ele explicou lá pra gente por que ele gosta do programa, que mudou a vida dele, que foi o primeiro que ele teve contato com ginástica coletiva. Mas o detalhe é a riqueza de informação que ele fornece pra gente. Então ele fala sobre o arrepio que causa nele, quando dá aquela acertada no ombro, o frio na espinha que sobe, ele sabe que vai começar. Então assim, ele passa não a descrição do que é a aula, ele passa a descrição uma sensação da experiência que ele teve. Acho que isso descreve bem. Então ele fala da sensação que ele teve, ele transmite isso pra gente. Então quando ele contou isso, eu fiquei com uma baita de uma vontade de sair de lá e fazer body pump. E assim, ele não precisou me descrever que é uma aula com barra, com anilha, que vai trabalhar aí força, músculo, que tem um gasto calórico XYZ. Então, entende? Você precisa passar para o seu aluno uma experiência, para o cara sentir o gostinho, a curiosidade de fazer o negócio, de falar, porra, é disso que eu estou falando, é disso que eu preciso. E por outro lado, já falando do quinto erro, existe também o excesso de confiança, né? Que é quando o vendedor vai para cima do prospect, todo cheio de si, cheio de informação, de conhecimento, entusiasmo, e acha que vai fechar a venda já no primeiro contato. Também sem ouvir muito do prospect, entender as necessidades dele, e vai para cima, e dependendo da entrada que o prospect dá, pô, eu tenho interesse, gostei disso, pô, que bacana, o cara já começa a pensar na comissão dele, o quanto que ele vai receber, onde ele vai gastar, e se perde no processo de prospecção de cultivo do cliente. Repetindo, é claro que esses casos podem acontecer, né? Voltando lá no exemplo da sementinha, se você às vezes vai plantar uma semente, de repente você se depara com a muda da planta. Então ela já está desenvolvida, o cultivo é muito mais rápido para ter a colheita, então isso pode acontecer. Mas como eu disse, é uma fração pequena. Você precisa muito bem entender o cliente e respeitar cada passo dele dentro do processo. Então, dito esses 5 erros, se o seu time de vendas está tendo dificuldade com os prospects, eles estão fugindo dos seus vendedores, não estão atendendo, estão sempre ocupados, estão dizendo um não com maior frequência do que deveriam, e se a taxa de conversão deles está muito baixa, são belos indicadores de que alguma coisa está sendo feita errada no processo de prospecção. Então já sabe que é nessa etapa que a gente precisa melhorar e focar com cada um deles aí. Basicamente, o seu time de vendas precisa entender, vamos pegar aí a comparação com o hospital. O prospect é um paciente e eles são aqueles enfermeiros que fazem a triagem na entrada do hospital. Então são 3 passos, eles vão entender primeiro quais são as dores, os sintomas do cliente, do prospect. O que ele quer, o que ele está buscando, o que ele está sentindo, qual o perfil dele, e depois você vai fazer um diagnóstico disso. Então, poxa, se o cara está ali buscando determinada modalidade, se ele está com determinado problema, se ele está atrás de preço, então você vai entender quais são os diferenciais que ele está buscando para você poder propor a cura para o cara. Porque é aquele exemplo que eu acabei de falar, se o cara é marombeiro, ele está atrás da sua academia só para puxar ferro, você não vai falar com ele de modalidade coletiva, modalidade de ginástica, natação, o cara quer puxar ferro. Então se você tem ali um lutador procurando uma modalidade de jiu-jitsu, de muay thai, você não vai falar pro cara, pô, eu tenho aqui o body combat e tal, não sei o que, o cara vai falar, pô, tem contato? Não tem contato. Então não é isso que eu estou buscando. Então é entender esses 3 passos. Os sintomas do cara, o que ele está procurando, o que ele quer, qual o objetivo dele, o que ele busca, você fazer esse diagnóstico, entender o cara, ver o que você tem que possa solucionar esses problemas dele e aí sim oferecer essa cura. Então respeitar esses passos aí. Então, como a gente não poderia deixar de fazer, né, já no nosso terceiro encontro, nós vamos terminar com uma atividade.
E uma atividade que eu sugiro que você faça naquele esquenta que eu recomendei para você. Esse esquenta aí diário, ou pode ser semanal, que é o encontro do seu time de vendas com você, é muito bacana para gerar significado para eles. Então volto a repetir, para vocês construírem algo juntos em que eles vão se doar ainda mais pelo trabalho. E nessa atividade aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma persona do cliente ideal. Então vocês vão fazer coletivamente, mas cada um vai pegar uma folha e vocês vão enumerar aí de 3 a 5 clientes que vocês consideram que sejam clientes ideais. Que se todos os clientes fossem como esses, vocês estariam felizes da vida porque iam fechar bastante matrículas. Então vocês vão pegar esses 3 a 5 clientes, escreve o nome deles numa folha, cada qual em uma coluna, e vão fazer o seguinte, vão responder 3 perguntinhas. Quais as características que esses clientes têm em comum? Todas. Psicológica, física, emocional, característica financeira, de geolocalização, onde cada um deles mora. Então tudo que eles tiverem em comum, vocês vão descrever nesse papel. Feito isso, vem a segunda. Separar as 3 principais características desses clientes ideais. E vão separar as 3 que vocês consideram mais importantes. Depois dessas 3 mais importantes, vocês vão responder a seguinte pergunta. Além do preço, que outros 3 diferenciais desses clientes ideais valorizam na sua academia? Então vocês vão responder isso daí. Eu vou mandar por e-mail o resumo dessa atividade, que é onde vocês vão colocar a resposta e vai ficar essa criação da persona. E aí, nesse próximo vídeo que nós vamos fazer, nós vamos realmente criar o passo a passo para fazer uma prospecção. É criar um script de prospecção. Então nós vamos definir ponto a ponto. O cliente acenou positivamente, para onde devo seguir? O cliente acenou negativamente, para onde vai? Ele disse talvez. Então nós vamos criar junto esse script aí, mas é essa etapa de prospecção, essa criação do script vai ficar aí para a nossa próxima atividade. Então assim, o feedback de vocês é muito importante, porque assim, é a primeira vez que eu estou fazendo esse treinamento em vídeo e é muito legal saber o que está sendo recebido aí por vocês, como o time de vendas de vocês está recebendo, para que eu possa melhorar cada vez mais aqui, certo? Obrigado, gente. Até a próxima.